A verdade, uma coisa tem que ser dita. É muita malandragem. Futebol brasileiro, os caras vêm pra cá... Eles não são malandros, eles são trouxas, né? Trouxa. Porque eles jogam contra espetáculo. O jogo foi deprimente. Exatamente. O jogo foi deprimente. Deprimente. Sabe quanto tempo durou o jogo? 8 horas e 15 minutos. A gente tá falando desse jogo faz tempo, expectativa, como é que vai ser? Sabe como é que foi o jogo? Um lixo, você que não viu. Um lixo de jogo, um lixo. Foi um 0x0 com gol. Aconteceu por acaso um gol. O jogo merecia ser 0x0. 2 ou 3 chutes em gol de cada um. E olha lá, tô sendo bondoso. Acho que foram 3 chutes no gol no total. Para um jogo tão esperado como esse. Um lixo. Que malandragem é essa que você estraga o seu próprio espetáculo? Eu também não Que malandragem é essa? Qual é a atração que você vai deixar nesse tipo de jogo? Um molequinho que tá o mês inteiro, né? Ou a semana inteira, ou seja, quando jogar Atlético e Flamengo vai ser legal. Vai dar... Esse baita lixo, pô. Não dá, né? Mas aí, Flávio, dos dois times também, né? Vem os amantes do Excel, das planilhas, né? E aí vão botar lá, mais uma vitória. E a qualidade? A gente não tem que olhar só os números, não. Os números são frios, viu? Embora a matemática seja uma ciência exata. Os números são frios. A qualidade do espetáculo, isso que eu estou dizendo. Por isso que eu faço sempre a analogia com a seleção brasileira. Ah, beleza, perdeu só 2, 3 jogos. E daí? O que está jogando a seleção brasileira? O que jogou o Flamengo hoje? O que jogou o Atlético Mineiro? São as 2 melhores equipes junto com o Palmeiras. Retrato fiel da qualidade do futebol brasileiro, que é piorado pelo árbitro, pelo gramado, pela filosofia e também pelos jogadores, porque eles contribuem para o espetáculo não ser bom. Fazendo cera, dando migué, aí dá cartão amarelo, vai todo mundo fazer rodinha em torno do árbitro da partida. Acho que o futebol brasileiro precisa de um choque cultural de futebol Europa para querer, pelo menos, se aproximar do velho continente, viu, Fred? Ô, Viga, pelo que tá me parecendo, assim, ouvindo sua voz, e claro, não é um representante oficial, mas eu escuto um pouco aí da torcida do Flamengo, da nação rubro-negra. O torcedor do Flamengo não comprou o barulho do Renato depois do jogo de hoje, não tá convencido, venceu e não convenceu, foi o Renato, foi o Flamengo. Quem precisa fazer mais? Não, o torcedor do Flamengo já tem a convicção de que o título virtual é do Atlético Mineiro, mas hoje era uma espécie de vitória moral que o Flamengo estava em busca. Por que eu chamo de vitória moral? Para recuperar a autoestima, recuperar a confiança, quebrar a sequência ruim de resultados e também, de certa forma, entre aspas, apagar o mau futebol e principalmente aquela cacetada que tomou no meio de semana para o Atlético do Paraná. Agora, analisando friamente, meu caro Fred, o Flamengo ainda está jogando um futebol bem aquém das suas possibilidades. Os medalhões do Flamengo... Hoje o Bruno Henrique deu um passe de cabeça, segundo o Nilson, foi treinado insistentemente, quase insanamente pelo Renato Gaúcho, para ele resvalar de cabeça como centroavante para o Michael. Agora os medalhões do Flamengo continuam a mesma batida, a mesma toada, entregando a responsabilidade para o Michael. O que eu chamo de brincadeira, quase uma sacanagem, porque o Michael é pato novo. Quem é malaco, quem é macaco, velho, são esses 3 jogadores. E estão transferindo responsabilidade para o jogador mais jovem do elenco, que vive, sim, um bom momento. O torcedor do Flamengo está satisfeito, porque brinca que o Atlético Mineiro é freguês e é o virtual campeão brasileiro. Mas, ao mesmo tempo que está com essa sensação de vitória moral, muito preocupado com o vizinho. O vizinho é o Palmeiras. Daqui a um mês tem jogo da final da Libertadores. Precisa melhorar muito e torcer para que o Arrascaeta volte o quanto antes, para que o Flamengo volte a ser aquele Flamengo de encher os olhos, viu, Fred? Mas espera aí. Pois não. Pode falar, Nilson. Não, eu só queria dizer o seguinte, nós precisamos parar com essa ingenuidade, gente. Hoje, o grande jogador, vou citar 2 do Flamengo, vai. Não, tem o menino do Santos, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Onde é que eles estão jogando? No Real. Então, gente, o que vem pro Brasil é a laranja já chupada. Alguns ainda conseguem mostrar futebol aqui, mas a laranja já foi... Daniel Alves, a laranja chupada. Davi Luiz. Mas Davi Luiz não conseguiu jogar ainda. A laranja chupada retorna para o Brasil. O grande jogador, com 17, com 18 anos, vai embora. Então nós vamos parar com esse discurso, que é um discurso ingênuo. Esperar que nós tenhamos uma qualidade técnica semelhante às seleções mundiais de clubes, como nós temos na Europa. Na Europa nós temos seleção mundial de clube. Você pega os clubes, são seleções mundiais que se tem nos clubes. Então isso é uma ingenuidade. Eu falo isso porque
já sou um veterano dentro da profissão, e a gente enxerga um pouco mais amplamente o negócio. Você não pode esperar que você vai ver um Bayern de Munique jogando aqui contra o Manchester City. Aqui é futebol brasileiro, Nilson. Mas futebol... Aqui não é a rebimboca da parafuseta, não. Amigo, aqui é futebol brasileiro. Mas o grande jogador brasileiro vai embora. Hoje o grande jogador brasileiro não fica mais aqui. Entendeu? Não fica. Surge, gente, surge. Olha o Vinícius Júnior, tá arrebentando no Real Madrid. Só contar pro Tite. Só o Tite não gosta. Mas o Tite não gosta. Sim, mas ele tá arrebentando no Real Madrid. Hoje você tem o Gabigol aqui. E do Gabigol a gente acha que ele é gênio. E não é gênio. Mas há uma ideia de jogo. Não é gênio. Uma ideia de jogo turva. Aqui os jogadores são a quinta linha, ok. Acabou. Mas o Fortaleza, ele não tem, ele tem também esse grupo de jogadores, inclusive com dinheiro mais baixo, e jogam futebol agradável. Mas, gente, peraí. Então nós precisamos ter. O que eu cobro é futebol agradável. Você pode ter um futebol agradável com jogadores de um nível mais baixo, você não vai ter grandes jogadas, grandes momentos, mas você vai ter uma filosofia de jogo agradável. Mas tem. O que esses dois fizeram hoje foi uma lata de lixo. O problema foi que a postura foi não querer jogar dos dois. Exatamente isso. Eles jogam para não jogar. Porcaria. Exatamente. Os atletas dá pra fazer isso. Dá pra fazer, mas eles fazem essa porcaria. Eu acho que o ponto da discussão nem é esse. Primeiro, antes de colocar aqui minha consideração, eu queria até parabenizar o Viga, né, pela coerência, porque a gente sabe que às vezes quando um time é mais resultadista, às vezes muda o discurso e tal, mas hoje o Viga foi coerente, ele prefere a atuação, o espetáculo do que o resultado. Mas o que eu quero falar é o seguinte... Peraí, break na Rádio Jovem Pan, daí o Pedro Marques segue, você nos acompanha pelo Panflix and YouTube amanhã na TV Jovem Pan. Quantos jogadores o Renato perdeu pro jogo de hoje? Fala aí, passa o Vamos lá, Rascaeta, Pedro, Diego, Felipe Luiz e o Gabigol. Rodrigo pra Caio. mim também E sumiu. Rodrigo E o Rodrigo Caio, que é só bom lembrar, ele sentiu dores na véspera e aí e hoje todos esses jogadores são titulares ou considerados titulares? Titulares. Estamos falando aqui de 6 jogadores. Não. Sim. Não, o Pedro não é titular, que aí não dá pra entender por quê, e o Diego perdendo posição também. Mas tem qualidade pra ser. Tem qualidade pra ser. E vocês queriam que o Flamengo jogasse que futebol? O Flamengo não tem elenco? Tem elenco. Então... Mas a gente tá falando de um time que joga quarto domingo. Bem desfalcado. Que a gente tá falando de um time que joga quarto domingo. Sabe qual titular que joga nessa loucura do calendário do futebol brasileiro, desfalcado, enfrentando o melhor time do Brasil, o Atlético Mineiro. Certo, o Renato Portaluppi. O Flamengo certo, perdeu um titular. O Flamengo perdeu um titular, que chama-se Arrascaeta. O resto é tudo igual. E não tem reserva. É tudo igual. O Arrascaeta, se jogar Gabigol, Pedro, a mesma coisa. Se jogar Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, a mesma coisa. Ele perdeu um titular, o Arrascaeta. Se o Flamengo de 200 milhões, se resume, é um jogador, aí realmente nós estamos mal. E aí você pega, você falou bem, Gabigol, Bruno Henrique, voltaram de lesão agora. A gente tá falando de um calendário maluco do futebol brasileiro que atrapalha a maneira de jogar. Isso é outra coisa que tem que corrigir. Atrapalha a maneira de jogar e o Renato tem problema pra escalar o time. Antes do jogo, ele perdeu um jogador. Pedrinho, o Flamengo tava muito assustado. O Gabigol não joga bola há muito tempo. O Gabigol não joga bola há muito tempo. Tanto que não faz gol, isso tá pesando. Teve briga com a família, teve copo de cerveja. Torcida já acabou a lua de mel com ele nesse momento. Mas se ele meter gol, principalmente na final da Libertadores, volta a ser aquele enaltecido Gabigol, certo? Agora, realmente, a principal peça ausente do Flamengo é o Arrascaeta. E aí, o Renato tenta, ora o Thiago Maia, ora tenta o Andrés Pereira. O Flamengo não tem substituto para esse jogador e faz muita falta. Agora, como qualidade de jogo, como qualidade de futebol, como montagem de equipe, de estrutura tática, eu vejo neste momento, na fotografia de agora, uma certa deficiência, uma certa decadência no time do técnico Renato Gaúcho. E aí que está a preocupação, porque o Campeonato Brasileiro, para o Flamengo, é cumprir tabela. O foco agora é a Libertadores da América. Já imaginou se esse milionário Flamengo não vencer a Libertadores da América? O que vai acontecer? Como é que o circo vai incendiar, rapaziada? Mas você pode ter certeza que esse não vai ser o Flamengo que vai jogar no dia 27. Pode ter certeza. Eu acho que o dia 27 vai ser um jogo travadão também. Gente, o que eu cobro só é o seguinte. Tudo que foi colocado, concordo com o Pedro, concordo com todo mundo, tudo que foi dito. Gramado ruim, hábito picota, calendário. Os caras. Calendário. Agora, dá pra fazer melhor, bem melhor. O grande pepino é quando os caras não querem jogar. Jogadores medrosos, o futebol de medo. Você não tem. Vou falar de novo do Fortaleza. Pô, o quinto time do Flamengo, o time do Ninho do Urubu, é melhor que o Fortaleza em termos de elenco. Custa mais caro. E o Fortaleza joga futebol. Mas, eu só quero futebol. Só quero ver futebol. Isso que nós vimos hoje. É aí que tá a diferença entre Fortaleza e Flamengo. O que nós vimos hoje foi uma lata de lixo, não foi um jogo de futebol. Não, mas não é só. Mas aí não dá pra escrever com um jogo de futebol.
a diferença entre Fortaleza e Flamengo, porque a gente tá falando aqui de um Fortaleza que é valente, que eu gosto de ver jogar, inclusive, mas o Flamengo tá numa final de Copa Libertadores, tem a possibilidade de disputar um campeonato brasileiro, e o Fortaleza caiu pro Atlético Mineiro, jogando esse futebol bonito aí que você tá falando. O que você que tá acompanhando? Tá bom. Não, perdeu os 2 jogos. Tá, perdeu. Tá bom. E você acha que tá... Quem tá agradando mais? Qual é mais agradável de ver? Quanto custa um e quanto custa outro? Mas quando chegar no final do ano... Título, questão de título. Não, torcida o Fortaleza briga pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato do Ceará. Senão ele não tem noção da vida dele. Ele não vai ser campeão brasileiro, não vai ganhar Libertadores. Ele não pode pleitear isso. Mas ele pleiteia dentro do que ele pode um nível de jogo legal. Mas nós tivemos. É inaceitável um time que tem orçamento de 10% do outro, de 20% do outro, jogando bola muito mais bonita. Senão não precisa gastar tudo isso. Nós estamos voltando aqui a uma discussão que não tem muito sentido, porque algumas rodadas passadas a gente estava falando que o futebol brasileiro está bem mais ousado. Você pega o time do Bragantino jogar, você pega o time do... É outro que não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense jogando diferente também. Esse jogo eu imputo como uma exceção. Era um jogo de medo, tanto para o Flamengo como para o Atlético Mineiro. Jogo de medo. Mas os exageraram, hein? Mas não dá pra entender por que o jogo de medo. Era uma final antecipada. Não dá pra chamar de jogo de futebol. O Atlético não podia ter medo. O Atlético não podia ter medo, porque se ele ganha hoje, acaba o campeonato. Exatamente, não tem por que ter medo. Mas se ele perde, não acontece tanta coisa. Não acontece nada. Se perder, então a gente não pode achar que esse Campeonato Brasileiro não tá com novidade, não. Porque ele tá. Tem vários treinadores com esquemas ofensivos, vários treinadores buscando gol, buscando vitória. Eu tô vendo assim. Vários treinadores, vários. Então, nós não podemos pegar esse jogo com uma realidade. Nós temos que cobrar esses caras. A gente tá falando o ano inteiro desses dois times, que são os dois times se o Fortaleza faz, se o Bragantino faz, tudo nos seus limites. Se o Bragantino faz, se o Fortaleza faz. Se nós tivermos, eventualmente, um outro time menor fazendo serviço. Por que é que esses grandões que ganham o caminhão de dinheiro não podem fazer? Eles têm que fazer. Eles têm que fazer. Eles representam o futebol brasileiro. Imagina um cara que tá vendo, ele não vai ver o jogo do Bragantino, o jogo do Atlético Paranaense. Ele vai ver esse jogo. Aí esse cara vende esse jogo. Pô, esse é o grande. Olha, você precisa ver o que tem lá. E eles apresentam um lixo desse. O cara vai lá, esse é o nível do futebol brasileiro. Eles arrebentam com o produto. Esse é o ponto. Mas a gente sabe que o produto não tem os melhores jogadores aqui. Nilson, público massacrante. Deve estar 45 mil pessoas ligadas com a gente agora. Então você que tá ligado no Canelada, como mais sempre. 70 mil pessoas durante o jogo. Metralha o like aqui, deixa a curtida. Fica ligado amanhã na TV Jovem Pan. Fred. Oi, fala, Viga. Eu fiz uma aposta durante a transmissão com o Nilson César, acho que ele não ouviu ou ainda não assimilou. Eu já falei para ele sobre essa disputa entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo for campeão, eu meto a camisa do Vasco. E todo mundo sabe que eu sou Flamengo, mas não deixa de criticar. Agora, se o Galo for campeão, você vai botar a camisa de quem, Nilson? O que é? Se o Galo for campeão, eu vou botar Fred. Eu vou botar a camisa do Galo. Pelo amor de Deus. Vou ficar felicíssimo com o Galo campeão. Vocês flamenguistas, vocês pensam que vocês são Bayern. É esse o problema. Vocês estão muito... Não, ele está dizendo que o Flamengo não vai ser campeão. Não. Eu estou dizendo totalmente o contrário. O problema é que eles acham que eles são Bayern de Munique. O Flamengo está muito distante do Bayern de Munique, gente. Para com isso. 2019 foi exceção. A gente pode até discutir o porquê que aquilo é exceção. Aquilo foi uma exceção, um momento de exceção que viveu o Flamengo. Mas eu acho que o campeonato acabou. Todo mundo acha que não tem nenhuma chance do Flamengo. Qual é o meu percentual? 100% Atlético, 0% Flamengo. Com essa bola que o Atlético está jogando? Com a bola que o Flamengo está jogando também. Não. E com diferença enorme de pontos. Se o Atlético jogar 2, 3 partidas assim, o campeonato está aberto. E o Flamengo? Mas ele se jogar assim também não ganha de ninguém. Em casa, se eles não terminam nem o primeiro e segundo.